Pessoal, vamos dar início ao segundo bloco, a parte aqui relacionada a questões de concursos anteriores e exercícios diversos. Então, vamos lá. Primeiro aí, ó, da SFSEX 2009, a gente tem a condição de inanição de um processo pode ser definida como uma condição em que o processo A conclui antes do tempo necessário, ou inanição, hein? Está em deadlock, está travado pelo semáforo de outro processo, não precisa de qualquer recurso do sistema para seguir executando, ou nunca tem acesso ao recurso necessário. E aí, pessoal? Vamos analisar direito. Vamos ver. A inanição, tá, é aquela condição onde que ele nunca vai acessar, tá, ele nunca vai ser disponível para ser colocado para execução. Isso independe dos recursos, tá certo? Agora sim, ele nunca vai ter acesso ao recurso. Memória é um recurso, processador é um recurso, se a gente for avaliar, tá? Então, o que na verdade, um processo é? O processo, ele aloca os recursos para ser executado. Ele pega os recursos para ser executado. Então, a inanição, ela não só é aquele caso de eu ir lá na impressora e pegar a impressora. O recurso também é um processador, também é uma memória, também é um barramento. Então, a correta é a letra E, tá certo? Por quê? Olha só, ele nunca vai ter acesso aos recursos necessários para ele executar. Por exemplo, a memória e o processador. Então, por exemplo, o processo foi admitido, foi para a fila de ponto para ser colocado em execução, só que ele está na fila. Tem outros processos que vão estar entrando na frente dele, e ele nunca consegue entrar. Ou seja, esse nunca consegue entrar, nunca consegue os recursos necessários para ele. Ele nunca vai pegar o processador, nunca vai pegar a memória, nunca vai pegar os outros dispositivos de entrada e saída que ele precisa. Então, é nesse sentido que a questão está falando. Se a gente for falar lá do conceito de inanição, é isso daí. O conceito de starvation é isso daí. Tá certo? Então, ele coloca lá, a letra A, conclui antes do tempo necessário. Ora, se ele concluir antes do tempo necessário, ele nunca entrou em inanição, né? Então, não tem nada a ver. Tá certo? Ele está em deadlock. A inanição e o starvation, eles não estão em deadlock. A gente já viu. Ele não entrar em execução, mas ele não está bloqueado por ninguém. Ele não consegue usar os recursos, mas ele não está bloqueado por ninguém. Tá certo? Ele não está em deadlock. Está travado pelo semáforo de outro processo. Novamente, pessoal, aquele conceito lá, né? Ele não está dependendo, esperando ninguém. O starvation, inanição, ou o live lock, no caso de performance, né? De não entrar por conta da performance da máquina, não depende dele. E também não depende de bloqueio de ninguém. Ele só não entra porque não tem recurso para ele entrar. Não são dados de recursos para ele. Mas ele não está bloqueado por ninguém. Letra D. Não precisa de qualquer recurso do sistema para ser executado. Lógico que ele precisa. Ele precisa do processador, que é um recurso. Ele precisa da memória, que é um recurso. Beleza? Então, a alternativa correta, ele nunca tem acesso aos recursos que ele vai precisar para executar. Que no caso é a memória, é o processador, o dispositivo de entrada e saída. Quem que não deu isso para ele? Foi o dispatcher, né? O despachador, né? O alocador de processo. Ele não deu esse recurso para ele, né? Deu para outros processos. SFSEX 2011. Uma situação de live lock envolvendo dois processos difere da situação de deadlock, porque... E aí, pessoal, vamos ver aqui, ó. A gente tem
Por que que o live lock, a gente já viu que o live lock é um tipo de starvation, né? Um tipo de inanição, que depende da performance da máquina para que isso aconteça, né? Essa inanição. Então ele está perguntando por que que ele diferencia do deadlock. Ora, porque ele não está bloqueado. O live lock ele não está bloqueado. O deadlock está, né? Esse é o princípio básico. Mas vamos olhar de novo as alternativas para ver. Então, alternativa A. Nenhum processo fica bloqueado. Então, pessoal, quando a gente fala de live lock e deadlock, ele pergunta lá, ó, uma situação de live lock envolvendo dois processos difere da situação do deadlock, ou seja, ele está perguntando assim, dois processos que estão em live lock, tá? Dois processos estão em live lock, ele difere do deadlock por quê? Nenhum processo fica bloqueado. Tá? Essa é uma condição verdadeira. Vamos olhar as outras? Nenhum processo no live lock fica bloqueado. B. Os processos não ocupam recursos desnecessários. Não posso afirmar isso daí, né, pessoal? Então, eu posso dizer assim, eu posso ter diversos recursos, tá? Sendo utilizados, mas esse não é o caso do live lock. O live lock, ele não entra em execução porque não existe o despachador colocando ele para ser executado. Tá certo? Então, falando de ocupação de recursos, isso aí não tem nada a ver. Tá certo? Ele nem chegou lá para pegar os recursos ainda. Então, a letra B, essa aqui eu posso descartar com certeza. Letra C, ambos os processos ficam bloqueados simultaneamente. Ou seja, eu tenho dois processos em live lock, né? E ele diferencia de um deadlock, por quê? Porque esses dois processos em live lock, aí eu tenho lá o processo 1 e o processo 2, tá? Que ambos ficam bloqueados simultaneamente, ou seja, um dependendo do outro, bloqueado, um bloqueando o outro, não é o caso. Live lock não tem bloqueio. Então, eu posso excluir. Letra D. Os processos bloqueiam e liberam recursos indefinidamente. Ora, no live lock, o cara nem foi executado ainda. Ele nem entrou para execução e não pode ser bloqueado e liberar recursos. Letra E. Um dos processos segue executando enquanto o outro é bloqueado. Também a mesma coisa, né, pessoal? O live lock, o cara nem entrou em execução aquele processo. Ele não vai entrar. No caso aqui, ele está falando que tem dois processos e ele está pedindo para que diferencie esse tipo de acontecimento com o deadlock. Nem em deadlock essa alternativa E está. Porque ó, um dos processos segue executando enquanto o outro fica bloqueado. Eu só teria o deadlock se um bloqueasse o outro. Eu não tenho um executando. Eu tenho um dependendo, ele para a execução dele porque depende do outro. E aquele outro depende do primeiro. Eu tenho os processos eles ficam travados. Eles param a sua execução porque eles chegam num ponto que eles só conseguem avançar se ele conseguir o recurso que o outro tem. Só que o outro precisa do recurso que já está sendo usado pelo outro processo. Aí faz aquele bloqueio, aquela dependência circular. Tá? Mas a execução acontece no deadlock. Né? Acontece até o momento que ele para. Opa, eu só posso prosseguir daqui para frente se eu usar aquele recurso ali. Mas aquele recurso está sendo usado pelo processo B. Vou ficar aguardando, de vez em quando vou lá testando ele para ver se ele já liberou. E quando ele liberar, eu vou usar, mas eu não posso prosseguir mais. A mesma coisa está pensando o outro processo. O processo 2 está precisando de algo, de um recurso que está sendo usado pelo processo 1, e ele vai ficar lá aguardando. Ó, opa, eu parei aqui, estou precisando daquele recurso que o processo 1 está usando. E só vou poder prosseguir no momento que ele liberar. Aí um fica esperando o outro liberar. Tá? E isso não vai acontecer. Então, a letra E também é falsa. Beleza? Então, só me sobrou a letra A. Tá? Como alternativa da nossa questão aí. Marinha 2006, ó, considere um sistema operacional hipotético em que é
concedida após somente um recurso de processo de cada vez. Ou seja, só que lindo. Um recurso, cadê aqui? Um recurso por processo e de cada vez. Tá? São a ocorrência de deadlock nesse sistema, é correto afirmar que, aí vamos à alternativa A, cabe ao usuário controlar o deadlock? Não, né? Nada a ver. Embora muito raro, o sistema pode entrar, né? Ele entra em deadlock. Não, né, pessoal? O sistema é livre. Por que ele é livre, pessoal? Tá na cara. Cada processo, ele vai pegar um único recurso e ele não vai ter aquela condição do recurso requisitando o outro. Então, ele só tem um recurso. Ele vai executar, faz aquele uso daquele recurso, libera o recurso, passa para o outro. Não é que terminar, não. Ele usa um recurso. Tá certo? Não pode ficar usando o sistema concorrentemente. Tá com um e está tentando usar o recurso. Se ele só está usando um recurso, ele usa, libera ele, né, para que o outro processo use, e aí sim ele passa a usar outro recurso. Beleza aí? Vamos avaliar outro. Letra D. O sistema sempre vai entrar em deadlock. Mentira, né, pessoal? Primeiro que, mesmo que ele utilizasse dois recursos, eu não poderia afirmar que esse sistema entraria em deadlock. Tá certo? Seria uma questão que a gente, o deadlock é uma situação casual. Pode acontecer. E para que ele aconteça, pessoal, decorem, aprendam aquelas 4 condições que elas têm que existir. É mútua, ou seja, eu tenho a possibilidade de ter um processo usando mais recursos, tá certo? Usando mais de um recurso. Ele faz a posse de um recurso, ele requisita outro, tá? Eu tenho a espera, tá certo? Eu tenho uma posse e espera, é uma condição de posse e espera, tá joia? Eu tenho aquela dependência circular, né? Dependência circular, que fecha lá. E tenho também o meu sistema que tem que ser não impeditivo. Por quê? Porque se ele for preemptivo, o recurso é preemptivo. Mesmo ele pode ter 10 recursos ao mesmo tempo. No momento que o outro requisitar, aí ele libera e aquele dispositivo é feito o uso dele. Então, deadlock, para acontecer, ele tem que ter essas 4 condições acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Qualquer uma delas sendo quebrada, aí quebra o deadlock. Vamos para essa questão da Marinha de 2008, sobre as soluções para o problema da seção crítica, ou seja, aquela região crítica de um determinado dispositivo, né? Na comunicação interprocesso, ou seja, no IPC, né? Interprocess Communication, a gente já viu qual é a função do IPC, né? Do Interprocess Communication, a gente viu na aula anterior. Ele é quem faz a comunicação, tá, dos processos. Ou seja, eu posso ter processos que dependem um do outro. O processo 1, ele gera uma saída que vai ser entrada para o processo. E assim sucessivamente. Tá? Então é preciso que seja feito esse gerenciamento. Quem é que gerencia? O IPC. Outra coisa também é que não é só a saída de um vai ser entrada no outro. Eu tenho também outras condicionantes, por exemplo, um processo pai gerou vários processos filho. Então, a partir do momento que ele cria filhos, aqueles processos filhos são de posse dele. Ele é quem gerencia, ele é responsável. Então, a partir do momento que um desses processos filho ele é eliminado, ele terminou, né, ou foi eliminado do sistema, ele tem que desalocar aquela memória, aquele recurso lá, daquela fatia que ele resolve aquele processo filho, tem que ser liberado para que outro processo possa fazer uso daquilo ali. Porque senão eu vou enchendo o meu sistema, enchendo. Se processos filhos terminam e não notificam o processo pai para que ele seja eliminado,
tá? E seja tirado da memória, então é um processo zumbi. Ele fica lá, tá? Terminou a execução dele, ou não, ou de repente foi parado, mas ficou lá na tabela de processo, uma sujeira daquele processo, filho, e aí isso aí é um processo zumbi, tá? Processo órfão, qual que é o processo órfão? Eu tenho um processo pai, gerou vários filhos, os filhos estão executando ali, pode até ter zumbi no meio ali, não tem problema, só que esse processo pai, ele é eliminado. E os processos filhos continuam executando, ou se tiver processo zumbi, permanece lá. Ao passo que, a partir do momento que eu mato o processo pai, automaticamente, tá, poderia existir a eliminação dos processos filhos, porque o IPC, ele é quem gerencia isso. Então, os processos filhos vão terminar, e aí, vai passar um feedback para quem? Tá? Então, dependendo da nossa aplicação e do sistema operacional, pode ser que esse processo pai, sendo eliminado, alguém assuma a paternidade desses caras, desses processos filhos, né? Aí são os processos órfãos, né? Aí alguém assume. No caso do Linux lá, a gente tem o init como sendo o processo pai de todos os outros processos e ele assume alguns processos, tá? Então, não é que sempre vai acontecer isso daí, tá? Do init receber a paternidade desses processos que são órfãos. Não pode ser que, um exemplo, sua aplicação gera um processo, esse processo gera um processo filho, beleza? Aí esse processo filho gera 3 novos processos filho dele, tá? Então, o que é que acontece? Nesse segundo nível, né, se for eliminado, aquele processo inicial lá, que é a sua aplicação, pode assumir a paternidade, pode, entendeu? Quem que vai tratar isso aí? É o IPC, entendeu? Então, eu teria um nível, o init, teria o nível da sua aplicação, na sua aplicação eu teria outros 2 níveis para baixo. Então, se eliminar algum nível, o nível mais superior acima pode receber aquela paternidade. Tá? Então, se numa prova cair para vocês que sempre o init vai receber, aí isso é passível de não. Tá onde esse nível do processo pai, né, que foi eliminado para que recebesse o processo filho, está no nível imediato que vai receber? Vocês conseguiram entender, pessoal, o que eu estou querendo falar sobre essa questão aí? Beleza, então. Então, vamos voltar aqui para a questão. Tá? Então, ó, sobre a solução do problema de seção crítica, a comunicação interprocessos que satisfazem a exigência de exclusão mútua, é correto afirmar que, aí, letra A desabilitação das interrupções, tá, em um ambiente multiprocessado impede que mais de um processo leia e escreva ao mesmo tempo na memória compartilhada. Então, olha aí, Débora, aquela questão da gente lá, tá, da interrupção, tá, e eu tenho múltiplos processadores tentando acessar recursos. Que recurso é esse? É o recurso compartilhado lá, a memória. Então, olha, ele está dizendo que se eu desabilitar minhas interrupções em um ambiente multiprocessado, vai me impedir que mais de um processo leia e escreva ao mesmo tempo na memória compartilhada. Ou seja, não posso fazer essa afirmação. É incorreta. Olha, ele está querendo aqui, ó, a alternativa correta, né? Então, eles podem escrever em locais diferentes. Eu posso ter, olha só, o processo A, certo? Escrevendo em uma fatia da memória principal, e posso ter o processo B escrevendo em outra fatia. O que ele está dizendo é que, se eu desativar as minhas interrupções, eu perco a possibilidade, tá, de ter vários processos lendo e escrevendo. Ou seja, a gente já viu que, com relação à preempção, se eu tiro a interrupção, eu tiro preempção. Né? Se eu tiro a interrupção, não tem como eu interromper um processo para colocar outro para executar, tá? Ocupando o processador. Mas isso em um sistema monoprocessador. Um sistema monoprocessador, eu vou ter, certo, um processo em execução. Esse um processo em execução,
vai acessar o meu processador, vai acessar a memória, vai gravar, vai terminar e vai sair. Aí outro vai acessar, tá certo? Mas como eu tenho vários processadores, isso não me impede que eu possa ter processos diferentes em cada um desses processadores. E cada um desses processadores, eu tenho o processo A que está no processador 1. E tem o processo B que está no processador 2. Eles não podem mandar comandos para acessar a memória compartilhada? Podem. Agora, se tivesse só um processador e eu desativo as interrupções, o que é que vai acontecer? Se eu só tenho um processador, eu tenho que executar um processo por vez. Vai entrar lá um processo, e aí ele vai ter que concluir toda a rotina dele. E aí ele vai sair de lá, tá? Concluído, para o outro entrar. Eu não posso ter a quebra, a interrupção na metade, no meio do caminho daquele processo. Ou seja, o processo 1, processo A, entrou no processador, certo? No processador, só tem um processador lá. Entrou lá, certo? Aí ele requisitou uma chamada de HD lá, de entrada e saída. Vai demorar. Ou seja, eu vou interromper ele na metade, aquele processo, porque o processador está ocioso, ele mandou o comando e está lá esperando uma eternidade ali, em nanosegundos, né? Aí ele bota em stand-by esse processo, outro processo para executar. Executa ele ali, certo? Então, isso é interrupção. Se eu tiro a interrupção num único processador, uma máquina que só tem um processador, é obrigatório que todos os processos vão ter que entrar, aí o cara vai esperar lá, ó, o processador vai ficar ocioso, ele vai ficar esperando lá o dado que vem lá do HD. Não tem outra alternativa. Ele não tem interrupção do processo, tá? Para entrar outro e agilizar o processamento. Então, não tem preempção. Se eu tenho mais de um processador, isso não me impede do processo A entrar no processador 1 e o processo B entrar no processador 2. E aí, esses processos, como estão executando em processadores diferentes, eles vão acessar a memória compartilhada. Beleza aí? Certo? Então, é multiprocessado. Ele não está falando de multiprogramação. Só que o conceito de multiprogramação, ele diz relacionado ao processo. Pessoal, sempre que vocês ouvirem a palavra programação, lembre logo, programa, processo, certo? Não tem nada a ver com hardware, beleza? Aí você lembra lá, multiprogramação, é vários processos sendo executados concorrentemente. Nesse caso que a gente tem vários processadores, se eu desabilitar a minha interrupção, certo? Se eu desabilitar a interrupção num processador, eu vou ter lá monoprogramação. Todos os processos que entrarem naquele processador vão entrar um por vez, vão executar por completo e vai sair. Mas se eu tiver dois processadores na máquina, tá? Eu vou ter monoprogramação em cada um dos dois processadores. Eu vou ter um processador processando os processos por vez, por completo. Eu não tenho uma multiprogramação em um processador, tá? Aí você pergunta assim, Emanuel, eu vou ter o paralelismo. Tá, você vai ter a execução paralela, vários processos executando em paralelo, só que em processadores diferentes. Então você vai ver o paralelismo acontecer, mas o paralelismo em nível de hardware acontecendo. Não vai ser o paralelismo em nível de instrução, porque no nível de instrução eu vou ter o processador 1 e os processos andando naquele processador que está com as interrupções desativadas, ele vai entrar lá dentro e vai processar por completo e vai sair. Mesmo que tenha tido muito tempo ocioso ali, daquelas instruções, beleza? Ele vai, um outro processo pode ser alocado para o processador 2, se ele tiver com as interrupções desativadas, ele vai entrar cada processo um por vez, executar todo, terminar e aí dar a vez para outro processo. Então, isso é monoprogramação dentro do processador, certo? Eu vou ter paralelismo, tá, dos programas, eu vou ter um programa no processador 1 e um programa no processador 2. Mas essas execuções vão ser paralelas, mas não vão ser multiprogramáveis, entendeu? Não sei se consegui passar essa informação para vocês. Se vocês forem analisar direitinho, você tem a monoprogramação por processador. É um processo por vez, tá? Entrando lá no processador. Tá? Se eu tenho mais de um processador,
Aí eu tenho um multiprocessamento. Beleza. Vai ser um processamento paralelo. Tá? Só que ao chegar, cada processo, ao chegar no processador 1 e o processador 2, eles vão executar em cada um desses processadores um processo por vez. Tá? Eu não vou ter a multiprogramação dentro daquele processador. Entendeu? E aí eu vou ter tempo de ociosidade em cada um desses processadores, porque eu não tenho as interrupções ativadas. Consequentemente, eu não tenho multiprogramação possível dentro desses processadores. Eu vou ter multiprocessamento, mas eu não vou ter multiprogramação. Certo? Caso essa assertiva tivesse monoprogramado, então teria lá, ó, desativar as interrupções em um ambiente monoprogramado, tá? Impede que mais não estaria, tá certo? Não estaria correto, por causa desse conceito que eu falei para vocês, tá? Um processador, ele vai ser monoprogramável. Exatamente isso que acontece aí nessa questão, se você for ver. Se você desativar as interrupções em um processador, ele automaticamente vai ser monoprogramação, né? Cada processo vai entrar um por vez, tá? E completar, vai entrar completa vai executar por completo, vai sair, tá? Terminado, vai concluir, vai entrar outro. Isso é monoprogramação naquele processador. O outro processador, ele também vai estar monoprogramável, tá? Porque está desativado as interrupções. Só que eu vou ter paralelismo, eu vou ter as instruções sendo executadas em paralelo, tá? Os programas, né, os processos em paralelo, mas eu não vou ter multiprogramação em cada um dos processadores. Pô. Se fosse monoprocessado, ele iria assumir que só tem um processador. E só tendo um único processador, é lógico que se eu desabilitar as interrupções, aí eu vou entrar um programa por vez. Um programa por vez, tá? Um processo por vez. E eu não vou ter a possibilidade de ter a nossa lá famigerada, o nosso famigerado deadlock. Por quê? Porque vai ser um processo por vez. O processo vai abarcar os recursos que ele precisa e ele não tem concorrência com o outro. Ou seja, ele vai ter posse, tá, de um recurso e vai requisitar outro. Não vai existir aquela condição de espera, porque não vou ter outro processo, tá, usando um recurso que ele vai ter que esperar para poder usar. Beleza, Débora, você confundiu monoprocessado com monoprogramado. Mas eu pergunto, alguém ainda tem alguma dúvida sobre essa questão do monoprocessado, monoprogramado? Monoprogramação relacionada com software, com o programa, tá? Sendo executado concorrentemente. E processamento multiprocessado, vários processadores. Execução simultânea, né? É o hardware fornecendo o paralelismo. Tá? Enquanto na multiprogramação eu tenho paralelismo de instrução, tá? Fornecida pela capacidade de ter interrupção no meio de um programa, aí eu tenho paralelismo de instrução, né? Aí tem os pipelines, né? Mas no multiprocessamento, eu vou ter o paralelismo real, o paralelismo de hardware. Beleza aí? Aí vamos lá. Então, a letra A errada. Letra B. A instrução de hardware test and set lock é caracterizada por não realizar a espera ociosa. Pessoal, é falsa, né? A gente sabe que uma das características do test and set lock é justamente essa espera ociosa. O que é a espera ociosa? É você ter aquela condição de eu tenho um processo que ele vai entrar numa região crítica. Ele entrou, aí setou a variável. Ninguém vai entrar mais ali. Só quem está realmente dentro da área. Beleza. Aí veio um cidadão lá, um outro processo, aí foi lá, opa, quero usar. Posso entrar? Não posso. Aí ele vai ficar fora lá. Ele está ocioso. Lá no processador, caso o processador não tire ele para colocar outro,
ele vai ficar lá esperando ociosamente para entrar, né? Então, essa é a condição de você associar o teste de set lock, que é uma variável de impedimento de entrada naquela região crítica, associar ela com a ociosidade, ok? É uma espera ociosa. E lembrando também o seguinte, que a espera ela é ociosa e quando ocorre o deadlock, eu não tenho preempção, né? É sem preempção. Para ter deadlock é sem preempção. Então, eu não posso ter aquela condição de tirar o processo para voltar de novo depois. Porque se eu tivesse isso, certo? Aí não teria o deadlock, né? Opa, tá tendo deadlock aí? Beleza, eu vou selecionar você, processo. O processo número 2. Sai daí, vai lá para a memória, fica lá aguardando um tempo e depois você volta. Não tem isso daí. Não é porque se tivesse preempção, né, aí não teria deadlock. Nunca, é um sistema que nunca ocorreria deadlock. Por isso que habilitar preempção é das prevenções que a gente tem, tá, para evitar deadlock. Então, B, errado. Letra C, a atomicidade é absolutamente essencial nas duas operações padrão do semáforo. Então, pessoal, vamos lembrar lá. Primeiro, o que é o semáforo, né? O semáforo é justamente um tipo de variável de impedimento, tá? Onde é setado down ou up, né? E se for aquele multex, né? Aí a gente tem lá 0 ou 1 como variáveis de impedimento, né? De acesso àquela área crítica. O que ele fala aqui? Ó, que a atomicidade, o que é a atomicidade? É indivisão, certo? É eu não ter outras alternativas senão o 1 ou 0, né? Ou up ou down. Então, ele está falando lá, ó, a atomicidade é absolutamente essencial nas duas operações. Quais são as duas operações? Né? Liberação e bloqueio de uma área que você quer. Certo? Então, é essencial esse conceito de você ter uma variável, né? Que ele fala as duas variáveis, né? Esse conceito é essencial para a variável de impedimento, no caso aí do semáforo, né? Então, tá certo, não está errado não. Vamos olhar as outras. Multex são versões simplificadas de semáforos. Até aí, beleza. Em que seu valor inteiro, ou seja, pode ser 0 ou 1, pode variar dentro de um domínio irrestrito. Aí, pessoal, ele já deu aqui uma viajada, né? Então, o que ele se refere com domínio irrestrito? Tá? No meu entendimento, ele está querendo dizer assim, ó, multex são versões simplificadas do semáforo, beleza. Só que o multex é 0 ou 1, né? A gente viu lá. Em que seu valor inteiro pode variar de 0 ou 1, né? 0 ou 1, é isso aí. Mas ele fala assim, ó, pode variar dentro de um domínio irrestrito. Ou seja, o domínio que ele se refere é irrestrito. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, pode ser uma string, pode ser up ou down. Então, na verdade, não é isso daí. Então, essa alternativa está incorreta. Letra E. Monitores são estruturas de baixo nível que implementam exclusão mútua de forma automática. Então, pessoal, está errado, né? Então, a gente sabe que o monitor é uma forma de exclusão mútua que a gente pode implementar no nível do usuário, ou seja, no nível de compilador, no nível da programação da nossa linguagem de programação, a gente pode utilizar algum mecanismo de poder ter um monitor, ou seja, um recurso, para que ele fique gerenciando os meus acessos e aquelas minhas rotinas, aquelas minhas funções que eu estou criando dentro do meu programa, elas não conflitem, tá? De forma que o meu deadlock ele não vai ocorrer, porque na minha programação eu estou evitando que eu possa estar tentando usar determinados recursos simultaneamente, aquela condição de posse e requisição. Então, eu posso ter esse mecanismo no nível mais alto. Então, enquanto eu tenho, no nível do sistema operacional, tá, a exclusão mútua com o multex,
né, com semáforos, que isso daí, no sistema operacional, a gente não interfere, tá? A partir do momento que a gente instancia um determinado processo, que ele vai ser criado, vai ser gerenciado pela tabela de processos, vai gerar threads, né, o núcleo vai gerenciar aquele cara, isso aí vai ser gerenciado pelos semáforos, né, mutex, uma variável de impedimento, dependendo do tipo de solução que o sistema operacional, o kernel, vai estar trabalhando. Mas no nível mais elevado, tá, no nível do usuário, e não no kernel, a gente tem os monitores, né? São chamados monitores. Então, a alternativa correta é a letra C. A atomicidade é absolutamente essencial nas duas operações padrão sobre semáforo. Olha essa daí, ó. Considere a carga de trabalho. Essa teve um nível interessante aí, viu? Ó, considere a carga de trabalho apresentada a seguir. Aí ele coloca lá, né, processo P1, P2, P3, P4, P5. E o tempo em que esses caras executam, beleza? Ótimo, vamos lá. Os processos chegam no tempo zero, beleza? E executam na ordem P1, P2, P3, P4 e P5, com o tempo de duração do pico da CPU em milissegundos. Ok? Então, esses caras aqui, ó, 11, 30, 4, 8 e 13, eles são em milissegundos. Supondo que os 5 processos possuem a mesma prioridade, que um quantum equivale a 10 milissegundos, ou seja, a gente lembra do quantum, né? Tem um processo, ele vai executar naquele tempo e depois ele vai sofrer preempção, ele vai dar lugar a outro. Então, eu tenho lá que é 10 milissegundos. Assinale a opção que contém o algoritmo de escalonamento de CPU, que apresentará o menor tempo de espera. Pessoal, esse menor tempo de espera, qual vai ser o algoritmo que eu vou poder executar primeiro o processo 2, ao invés do processo 1, e aí ele vai me dar um ganho, tá, de tempo. Ou seja, o processador vai usar o máximo de tempo, aquelas rotinas, e isso vai surtir em performance. Vai executar todos os 5 processos em menos tempo. Aí você pergunta, não, se botar tudo na sequência, vai ser diferente se eu mexer na sequência, tá? Porque são os mesmos 11 segundos, os mesmos 30 segundos, 4, 8, 13, mas não é verdade isso aí, pessoal. Na medida que a gente pode ter eles entrando em diferentes etapas, em determinados momentos, a gente vai ter a CPU utilizando essa rotina o máximo de tempo possível. Então, vamos ver lá, fazer um exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, vamos ver aqui, ó. Tá? Eu tenho o processo, que eu escrevi aqui, né? P1. Aí eu acabei perdendo lá o que minha área. Eu tenho, deixa eu pegar aqui uma caneta. P1 é 11 milissegundos, P2, 30, 3, 4, 8 e 13. Beleza, vamos para lá agora. Então, ó, eu tenho P1, 11 milissegundos, P2, eu tenho ele como 3, P3 como 4 segundos, 4 milissegundos, né? P4 eu tenho como tempo de 8 milissegundos e P5 no tempo de 13 milissegundos. Não é isso? Então, ele está me perguntando qual que é o algoritmo que eu posso escalonar esses processos de forma que ele vai me dar o menor tempo possível no final de toda a execução de todos eles. Então, qual é o primeiro algoritmo que a gente vai avaliar? Vamos ver aqui. Então, tem lá, ó, ele está dizendo aqui, ó, o First Come, First Served.
Então, o primeiro que chegar vai ser o primeiro a ser executado. Lembrando, pessoal, que olha só, ele está dizendo que a ordem de execução é P1, depois P2, P3, P4, P5. Então, se o algoritmo a ser executado for esse, a gente vai executar nessa ordem aí. Vamos ver qual é o tempo total de execução dele? Então, vamos lá. Ó. Então, ó, a gente vai usar esse algoritmo, né? O first come, first served. Primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser servido. Ok? Então, ó, no tempo P1, ele executa em 11 nanosegundos, né? Só que o meu quantum, lembra lá que o quantum é de 10 segundos. Ou seja, quando chegar em 10 segundos, esse cara vai sofrer preempção. Ele vai ter que sair para outro entrar. Se fosse num sistema monoprogramável, esse cara teria obrigatoriamente que executar os 11 segundos. E depois iria entrar o P2 e executar 3 e assim sucessivamente. Ok? Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos fazer uma linha do tempo, né? Eu vou ter aqui, ó, 10 milissegundos para executar P1, não é isso? Só que ele tem 11 segundos P1. Então, vai me sobrar aqui, para eu chamar ele 2, 1 milissegundo. Tá? Vamos gravar assim para a gente não perder, né? Vamos voltar lá. Então, eu tenho aí, ó, o P2 é 30, é? Joia, obrigado, viu? Valeu, Bruno. Ia dar tudo errado aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, eu teria aí, ó, a segunda etapa, a segunda pernada, processo, seria o P2, né? Seria P2. P2, ele tem quanto? P2 tem 30, né? Mas eu vou executar 10. Por que eu vou executar 10? Porque o quantum é 10. Eu não posso executar 30. Quando ele chegar em 10 milissegundos, ele vai sofrer preempção. E aí, vai me sobrar aqui 20 milissegundos para executar no futuro. Vamos executar P3. Então, ó, P3, quanto é que é P3? P3 é 4 milissegundos. Então, ele vai executar aqui os 4 milissegundos dele e P3 concluiu. P3 não vai voltar no futuro para executar. Tá? Ele executou com menos tempo do que o quantum. Aí eu vou chamar lá o P4. O P4 tem 8 milissegundos. Também P4 vai executar dentro do intervalo do quantum. Não vai voltar de novo. E P5 tem 13 milissegundos. Então, ele vai executar 10 milissegundos, P5, né? E vai sofrer a preempção. Ou seja, vai sobrar 13 segundos. 3, né? Vai sobrar 3 segundos. Ou seja, agora eu vou ter o P1, que ainda sobrou 1 segundo. Eu tenho P2, que tem 20 segundos ainda para executar. E tenho o P5, com 3 segundos para executar ainda. Aí, vamos lá. Aí, continua o processo, né? Sofrendo preempção, né? Sofrendo preempção. Esse algoritmo aqui, pessoal, tá? O primeiro que entrar vai ser o primeiro a ser executado. Então, vamos lá. Quem que vai entrar de novo aqui para executar? Vai ser o P1, né? A fila, quando o P1 foi executado e terminou o tempo dele, ele foi lá para o final da fila. Aí entrou o P2, executou 10 milissegundos ali e foi lá para o da fila. Aí terminou todos os processos agora. Vai voltar para executar, só que na fila você encontra P1, P2 e P5. Na fila, né? Então, vamos lá. Quem for o primeiro a entrar vai ser o primeiro a ser servido. Então é P1 de novo. P1. P1 tem 1 segundo. Ele foi e executou 1 segundo e concluiu. Não tem mais nada para ele mais. Ok? Aí vai entrar P2. P2 vai executar 10 segundos, né? E aí vai sofrer preempção.
Só que ainda sobrou para ele, ainda, mais 10 milissegundos, né, para ele executar, 10 nanosegundos. E aí eu tenho o P5, que executou lá os 3 nanosegundos restantes e concluiu a operação dele. Okay? Agora na fila só tem o P2, com 10 nanosegundos. Aí eu vou ter um outro ciclo. Então eu tive meu primeiro ciclo, segundo, terceiro ciclo aqui, ó. Aí eu vou ter o nosso P2, né, executando aqueles 10 milissegundos lá, finais. Né? E aí ele terminou. Tá? Aí eu terminei todos os meus processos. Concluiu, não tem mais nada. Na fila não tem nada. Vamos ver quantos nanosegundos foi todas essas execuções. Aí eu tenho aqui, ó, 10 com 10, 20. Aí 24, né? Com 8, 32. Aí mais 10, 42. Né? Aí terminei esse ciclo. 42 nanosegundos eu cheguei, né, nesse primeiro ciclo aí. 42 segundos. Aí depois, tenho mais um aqui do P1, 43. Mais 10, 53. Com 3, 56. Com 10, 63. Não é isso? Vamos ver aqui de novo. Aí 10, 10, 20, 24, 32, 42, aí depois 43, 53, 56, certo? 66, com 10 aqui, 66. Então, em 60 nanosegundos, todos os nossos jobs foram executados. Não é? Agora vamos para um outro algoritmo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Então aqui eu tenho 66, né, milissegundos. Joia? Vou usar agora uma outra técnica, que é o Shorted Job First. Ou seja, eu vou executar primeiro aquele que é o mais curto. Então, vamos lá para executar. Sempre o job mais curto, né? O processo mais curto. Então, não tenho mais folha aqui. Vou apagar esse cara aqui. Tá? A gente vai usar aqui. Pronto. Então, o job que eu vou usar agora, tá? É o Shorted, né, Job First. O mais curto eu executo primeiro. Então vamos lá. Quem é o mais curto daqui para eu executar? É o P3, né? Tem só 4 nanosegundos, milissegundos. Então eu vou colocar aqui, ó, ele, P3, 4 nanosegundos. Depois eu vou colocar o nosso P4, que ele tem 8 milissegundos. P4, 8 nanosegundos. Né? Depois, eu vou colocar quem na prioridade? Vai ser o P1, né? Que é o menor. Ele é menor que 30 e menor que 13. Então, ele está na prioridade na hora de ser escalonado. O P1, né? Então, vamos lá. Aí, coloquei P1. Botei P1 e ele executou 10 milissegundos. Só que ele era 11 milissegundos, né? Aí sobrou 1. Vou botar aqui, ó. Mais um, que é para a gente não esquecer depois. Aí eu vou executar o P5, né? Que ele é o menor agora, porque na fila só se encontra P2 e P5, né? Os outros já executaram, então eles foram lá para o final da fila. Então eu vou executar agora o P5.
Então, ó, P5, eu vou executar 10 milissegundos e ele vai sofrer preempção. E aí, como eram 13 milissegundos, 13, aí me sobrou 3, né? E por último, eu vou executar P2 nesse nosso ciclo. P2 em 10 milissegundos, ele vai sofrer preempção e me sobrou 20 milissegundos ainda do P2. Aí eu vou realizar outro ciclo aqui, né? Então vamos lá. Quem que sobrou ainda? Eu tenho tenho P1 ainda, né? P1. Eu tenho P5 com 3 nanosegundos e tenho P2 ainda para terminar. Os outros, né, P3 e P4, já concluíram. Então vamos lá. Vou colocar aqui para executar. Então eu vou ter, de novo, sempre o mais curto primeiro. Então vai entrar quem? Vai entrar o P1. Então P1 executou só em 1 nanosegundo. Ele nem precisou dos 10, lógico, né? Executou. Aí depois vai entrar quem? Vai entrar P5, né? P5, porque tem só 3 nanosegundos aí para terminar. Então, ele executou em 3. Depois, entrou aqui, tá? O P2, tá? Executou 10 nanosegundos e finalizou. Sofreu preempção, né? Ele sofreu preempção. Então, quando ele sofreu preempção, ele voltou para a fila. Mas P1 já está mais na fila, nem P3, porque concluíram, né? Então, na fila, só tem P2. Então, ó, se eu for executar um terceiro ciclo com P2, eu vou executar em 10 milissegundos, ele vai sofrer preempção não, né? Vai concluir aí, que só era 10 milissegundos que faltavam para terminar. E aí, termina o nosso programa. Tá certo? Terminou o nosso programa. Vamos contabilizar aqui qual foi o tempo total utilizado aqui por esse método de escalonamento, o SJF. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 com 8, 12, né? Com 10, 22, com 10, 32, com 10, 42. Aí depois, com 1, 43, com 3, 40 e 6, com 10, 56, com mais 10, 66. É isso? Vamos ver se contou certinho aí, pessoal. Vamos fazer de novo aqui, ó. 4 com 8, 12, com 10, aí 22, 32, 42, 43, 46, 56, 66. Certo? Deu 66. Tempo igual o do nosso FCFS, né? Mas tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Alguma coisa errada. Porque eu fiz esse exemplo aqui e esse valor dava menor. Vamos ver aqui onde é que foi que ficou errado, tá? Vamos ver aqui. Então, eu tenho P1 11, 30, 4, 8 e 13. Então, P1, 10, sobrou 1, beleza. P5, executou 10, sobrou 3. Beleza, que era 13 nanosegundos. No P2, 10, sobrou 20. Beleza. No segundo ciclo, aí eu tenho P1, eliminei o processo, que ele executou em um só tempo. Aí depois, P5, eu tenho 3 nanosegundos para concluir ele, beleza. P2, tá, aí eu teria, sobrou, joia. Executei em 10 nanosegundos. Sobrou 10.
É isso mesmo. Agora vamos ver aqui, novamente essa soma. 4, 12, 22, 32, 42, 43, 46, 56, 66. É isso mesmo. Deu a mesma coisa. Deixa eu voltar lá no nossa questão. 11, 30, 4, 8 e 13. Vamos voltar aqui nesse algoritmo aqui. Primeiro que primeiro que chegou, primeiro a ser servido. Aí eu tenho 20, 24, 32, né? É. Hum. O quantum, ele é do processador, tá certo? Na verdade, o quantum não é nem do processador e nem do processo, ele é do núcleo. O núcleo é o que define qual é o tempo que o processo ele vai sofrer preempição, né? Então, a partir do momento que o processo está lá executando, quando chegar no tempo dele, aí ele vai tirar lá do processador. Na verdade, não é do processador. O processador é só um recurso que vai ser usado pelo processo, né? Ele é um valor fixo. Deixa eu ver aqui, pessoal, onde é que foi que eu errei, porque eu fiz esse exercício e aqui ele dá 63 ao invés de 66, tá? Vou apagar ele todo aqui. Então, tenho o SJF, tá certo? E vou ter lá, primeiro a executar, vai ser P1. Então, P1 vai executar 10 nanosegundos e vai sobrar 1. Depois ele vai executar 4 números e não vai sobrar nada. Terminou. Esse foi o P2. P3, né? P3. Depois eu tenho o P4 executando 8 milissegundos e finalizando. Aí depois eu tenho o P5 com 13 nanosegundos. P5 com 13, só que eu vou ter 10 nanosegundos aqui. E aí ele vai sofrer preempção. Ou seja, vai faltar 3 milissegundos para ele finalizar. Aí depois eu tenho o P2, que tem 30 nanosegundos. P2 tem 30, só que ele vai executar em 10 e vai sobrar 20 nanosegundos. Não é isso? Vamos lá agora. Aí eu tenho o segundo ciclo aqui. Aí eu vou ter, quem que ele vai chamar primeiro? Quem é o menor, né? Tem menos tempo para terminar, o mais curto. Então, ele vai executar aqui P1 com 1 nanosegundo. Depois ele vai executar P5
com 3 nanosegundos. Certo? E aí, ele vai ter que chamar o P2 para 10 nanosegundos. Só que 10 nanosegundos para P2 ainda não concluiu, que ele tinha 20, né? Então ele vai ter que entrar de novo, P2, e executar mais 10 nanosegundos. 10 nanosegundos. Okay? E aí conclui o processo. Tá certo? E aí a gente vai somar de novo. 10 com 4, certo? 14. 14 com 8. Aí eu vou ter 22. 22 com 10, 32. Com 10, 42. Com 1, 43. Com 3, 46. Com 10, 56. Com 10, 66. É, muito estranho aqui, pessoal. Vamos ver aqui se esse aqui não dá maior do que isso aqui. Eu tenho primeiro que chegou, primeiro, o último a sair, né? Primeiro que chegou, primeiro a ser executado. Aí eu vou ter P1 com 10 nanosegundos. Beleza. Aí sobrou 1. P2 com 10 sobra 20. Aí o P3 e o P4, beleza. Aí eu tenho lá o P5, executou em 10, sobrou 3. P1, eu tenho lá 1 nanosegundo, o retorno dele. Depois eu tenho P2 com 10 segundos, sobrou 10. E o P3, eu tenho os 3. E depois volto com ele, com P2 e executo. Isso aqui vai me dar 66 nanosegundos. Eu entendi a tua pergunta, Bruno, mas não seria o caso, não. Porque a partir do momento que o job ele conclui, ele sai. Ele não fica ocioso para completar o quantum, entendeu? Se ele finalizou, ele cai fora. Ele não tenta ficar aquele tempo ocioso ali. Eu entendi, porque senão ele ficaria mais tempo e aí seria maior o tempo, né? Daquele processo lá. Hum. Pessoal, essa questão aqui eu vou voltar com ela para vocês depois, para avaliar ela melhor, tá? Mas eu tinha feito o exercício tranquilamente e cheguei à alternativa B, né? Porque ele vai dar a fórmula lá, quando você calcula, você dá um tempo menor, tá? De execução usando esse método aí, tá? O job mais curto primeiro. Não sei por que agora que deu problema. Uma pena. Tá certo? Porque isso aqui não é algo que a gente. Não é tão difícil não assim não, pessoal.
Não é complicado, não. Beleza? Vamos seguir. Depois eu dou uma olhada aqui e aí falo para vocês, tá? Bora para a próxima. O pendente essa daí. Então, olha aí, ó. Marinha 2010. Considere um sistema em deadlock em que tem 4 processos de A a D e 4 recursos de O a R. Os recursos estão sendo usados e requisitados conforme o quadro abaixo. Então, vamos lá. Eu vou ter... vamos lá, primeiro fazer o desenho, né? Fazer aqui, ó. Então, eu tenho processos de A a D, tenho A, B, C e D. Não é isso? Vamos ver lá. Processos de A a D e recursos de O a R. Recursos de O, então, é um quadrado, né? A R. Joia? Então, vamos ver lá. A primeira afirmativa, ele fala o seguinte: o processo A possui O e requisita P. Ou seja, A possui O e requisita P. Possui O, não é isso? E ele requisita P. O processo B nada possui, mas ele requisita O. B requisita O. Então, ó, ele está requisitando O. Ok? Mas ele não possui nada atribuído a ele. O processo C possui Q e requisita P. Então, C possui Q. C possui Q. E requisita P. O processo D possui R, e requisita Q e P. Então, ele requisita Q e requisita P também. E aí, pessoal, eu pergunto, vamos lá. Olha só. Nessas condições, assinale a opção que apresenta processos envolvidos com deadlock. E aí a gente vai olhar lá. E aí, pessoal, existe deadlock aí? Pergunto para vocês. Existe o deadlock? Olhem só, não vamos nem analisar as alternativas lá. Avaliem aí, tem deadlock nesse caso aí? Existe aquele loop, né? Você vai seguindo a seta, nem se preocupa se é processo, se é recurso. Segue ela e vê se ele vai fazer aquele loop, voltar. Se você tiver o loop, você tem um deadlock. E aí? E nenhuma das alternativas possui deadlock. Certo? Aí vamos voltar para a questão lá. Aí ele pergunta quem que tem deadlock? Está envolvido em deadlock? De A para B? De C para D? De B para C?
de A para C ou de A para D? Pessoal, essa questão foi anulada. Ela foi anulada. Por quê? Porque não existe deadlock. Alguém, na hora de escrever, colocou alguma proposição dessa errada e aí inviabilizou, certo? Vamos tentar ver e descobrir aonde foi que ele errou? Então, ó, olha só. Teria deadlock aí, certo? Teria um deadlock aqui. Vamos ver aqui as possibilidades, certo? E ver lá. Se por exemplo, eu tenho aqui, ó. Se B, certo? Ele possuísse P. Se B possuísse P, aí teríamos um deadlock. Confere aí. Vocês conseguem visualizar? Se a gente tivesse isso aqui, ó, a gente teria o loop sim, ó. Não teria? Conseguiram visualizar aí que eu teria o loop voltando, certo? Não é esse o caso. Vamos ver lá se ele errou. Onde foi que ele errou, né? Vamos ver na questão lá. Ele teria que ter dito alguma coisa tipo assim, B recebendo P, né? Então, ó, B possui, aliás, B nada possui. Então, se B possuísse P, aí teríamos o deadlock. Só que o cara lá, na hora, ele deve ter escrito isso na questão, só que aí ele pegou, não, vou deixar mais complicado, vou suprimir isso aqui, vou colocar aqui, ó, nada possui. Aí inviabilizou a questão, tá certo? Porque tem que ter aquelas 4 condições lá para satisfazer o deadlock, beleza? Outra possibilidade de ter dele do erro, aí, vamos voltar aqui, ó, certo? Aqui nesse sistema não tem deadlock. Vamos ver outra possibilidade aqui, ó, entre C, o processo C e D. Então eu tenho aqui, ó, pá, 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 né? R para D, D para Q, Q para C, C para P. C requisitando R ao invés de P. Beleza, muito bem. Olha aí, ó. Então, se eu não tivesse esse cara aqui, tá? Teria esse cara aqui. Então, eu teria isso aqui, ó. Né? Infinitamente aí. Aí, vamos lá, ó. Então, teria lá, vamos lá, as possibilidades, ó. Então, ó, o processo C possui Q e requisita P. Tá? Então, C, ele teria que requisitar, na verdade, R, né? E não P. Então, aqui, o cara pode ter errado aqui, ó. Ele teria que ter colocado R, né? Na hora de digitar, ele colocou P aí ao invés de R. Muito bem, Bruno. Pessoal, viram aí que é tranquilo trabalhar com deadlock? É só você trabalhar com grafo. Desenha circunferência para o processo, um quadrado ali para o recurso, e aí sai seguindo. Beleza? Marinha 2011. Na comunicação entre processos, que solução de exclusão mútua tem característica de precisar de espera ociosa para evitar a condição de disputa? E aí, pessoal? Qual é a condição, tá, de exclusão